Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que todos bem. É com muito prazer, né, que eu estou aqui apresentando o meu módulo, né, para os diálogos de história sobre o Camboja, mais especificamente no período de 75 a 79, do qual falaremos sobre o regime, né, do Pol Pot, do Khmer Rouge. E eu estou muito feliz e muito satisfeita que você tenha escolhido, né, participar desse meu módulo aqui do S21, a prisão de terror do Pol Pot. Eu honestamente espero poder elucidar um pouco mais sobre essa época, mesmo porque é uma época muito triste dentro da história do Camboja. É uma época que, apesar de ser recente, veja, foi na década de 70, pessoal, né? Não fazem tanto tempo assim. É um lado, um capítulo da nossa história que não é muito conhecido. Pelo menos, eu posso falar por minha própria experiência, na minha época perdão, de escola, né, de ensino fundamental, ou até ensino médio, nós não tínhamos essa temática em história, nós não víamos esse capítulo que foi extremamente sangrento. E foi extremamente significativo para a própria história do Camboja, obviamente, mas também foi muito significativo para o sudoeste asiático. Milhares e milhares de pessoas foram mortas, né? Foi assim, uma grande parte da população cambojana, e do qual as cicatrizes são sentidas até hoje. Se você for ainda para o Camboja, é possível fazer a visitação nos locais mais sensíveis, vamos dizer assim, e ainda sentir muito vivo a presença desse capítulo na história cambojana. Há pessoas que sobreviveram a essa tragédia e ainda estão vivas para contar. Então, inclusive, foi uma tragédia por ser, né, quase no final ali do século XX, uma tragédia mais documentada do que as anteriores, né? Até, vamos dizer assim, na medida do possível, né? Até da própria Segunda Guerra Mundial, por haver mais fotos, né? Por haver já uma imersão da imprensa, né? Do jornalismo, apesar de ser muito tímida essa imersão, são raros os documentos, né? Exatamente porque o Camboja estava fechado naquele período, não deixava ninguém entrar, era muito difícil entrar. Você ainda tinha pelo menos o benefício da cobertura midiática e pelo menos para poder dizer, olha, está acontecendo alguma coisa no Camboja naquele período. Então, é uma parte, né, um recorte histórico bem significativo, e do qual eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder aprofundar e também tomarmos conhecimento do que isso significou historicamente, e também os resquícios disso dentro da nossa própria linha do tempo e do nosso cotidiano atual, né? O que nós podemos levar como lição disso tudo, se isso tudo se repete ou não, essas atrocidades que ocorreram, como é que está a situação atual, fazer esse comparativo. Mas antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar, né? Para vocês, meu nome é Sheila Humphreys, né? Na verdade, eu sou advogada, por incrível que pareça, né? Eu sou advogada, eu atuo na área, também sou professora universitária em Direito, na área de Direito, mas eu optei em 2016 por fazer uma segunda graduação, que é a graduação de História. Então, eu também sou formada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Eu possuo pós-graduação em Direito do Trabalho, também possuo pós-graduação em Direito Internacional e mestrado em Direito Internacional. Então, você vê que a grande parte da minha formação está voltada para o direito, inclusive da minha área profissional. Só que em 2016 eu resolvi fazer uma graduação em História, como eu comentei anteriormente, né? Então, eu também sou formada em História, Memória e Imagem pela Universidade Federal do Paraná. Me formei em 2019 e essa temática fez parte do meu TCC. Eu escrevi sobre isso e foi um tema, assim, vamos dizer assim, pouco difundido, pouco conhecido, até mesmo, quer dizer, os professores conheciam, mas não tinham especialistas, por assim dizer. Então, eu fui numa área totalmente fora,
né, de uma zona de conforto, inclusive buscando bibliografia que não tem no Brasil, é muito, 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 muito escassa, mas assim, é quase nula, né? Então eu tive que até buscar uma bibliografia estrangeira para poder desenvolver meu tema. Como eu estava me formando em História, Memória e Imagem, eu tinha a opção, na época, e ainda existe, de você fazer o que eles chamam de produto prático. Então, com isso, não só eu escrevi o meu TCC a respeito do Camboja, mas também eu realizei uma exposição que fez parte da minha avaliação final. Então eu pude trazer ao público, nem que seja um público pequeno, né, porque foi exposição na própria Federal, mas eu pude trazer para a sociedade mesmo o que foram essas atrocidades. E o meu recorte escolhido foi o recorte do presídio, do S21, que era um presídio que existia no Camboja e que teve um papel central no regime do Khmer Vermelho. Exatamente porque tive que delimitar um tema, né? Então eu falei exatamente sobre esse presídio, mas lembrando que essa época de 75 a 79, que foi quando ocorreram esses eventos, não se delimitam somente e não se restringem somente a esse episódio que eu vou trazer aqui para vocês, que é a do S21. Tá? Teve muitas outras desenvolturas e outras perspectivas do qual você poderia explorar. Claro que quem já fez um TCC, né, sabe que você tem que fazer um recorte, e principalmente para os historiadores, você tem que fazer um recorte, você tem que escolher alguma coisa, não dá para falar de tudo, né? Tem que ser objetivo. Então a minha opção foi exatamente falar desse presídio porque ele se tornou um museu. Hoje esse presídio ainda existe, só que a estrutura física dele é convertida em museu, tá? Então, e é um lugar de memória, é um lugar onde os cambojanos guardam, inclusive, documentações, né, a respeito desse período da história deles. Então, por ser um lugar de memória, por ser um museu, e eu estar lidando com memória e imagem, meu recorte se deu especificamente nessa instituição e suas finalidades anteriores e as finalidades atuais. Para o propósito desse vídeo, eu vou me ater somente às questões dos propósitos anteriores, que era propriamente o presídio. Eu vou mencionar en passant sobre como que existe o museu e como é o funcionamento dele hoje, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu posso mostrar inclusive algumas fotografias para vocês, né? Que é muito interessante, eu acho que enriquece bastante a experiência. Mas eu já alerto que o meu propósito aqui é mais falar sobre a estrutura do Khmer Rouge, né? Fazendo aí uma breve análise de como surgiu o Khmer Rouge, né? E como surgiu esse período no Camboja, né? Que deu origem à República Democrática da Campucheia, no qual foi palco para todos esses acontecimentos pesados, né? Esses acontecimentos de cunho violento. E também falar um pouco do qual que era o propósito da prisão especificamente, porque dentro desse período de 3 anos, 8 meses e 20 dias, como os cambojanos nunca esquecem na vida deles, eles falam até os dias porque foi tão impactante assim, 3 anos, 8 meses e 20 dias, houve questões que foram além do presídio. O presídio é somente um capítulo, um episódio, um aspecto do que foi o regime do Khmer Vermelho no Camboja. Existem, por exemplo, os killing fields, existem os campos de trabalho forçado, existe a questão do fechamento do país, né, e como ele acabou destruindo toda a sua circulação de dinheiro, implodindo toda a sua estrutura, né, como uma estrutura urbana, por assim dizer. E também, enfim, o extermínio em massa dos monges budistas. São vários aspectos dentro de uma narrativa grande do qual eu estou escolhendo focar no presídio. Então, né, durante esse vídeo eu quero convidá-los a participar comigo.
da experiência que eu tive em estudar sobre o tema e como isso repercutiu pessoalmente em mim também, que foi... não foi fácil, nunca é fácil, pessoal, estudar episódios sangrentos e pesados como esse, né? Principalmente se tratando da maneira como ele se deu, que foi uma questão muito louca. Assim, eu nunca, dentro do meu estudo e na graduação de História, eu nunca tinha visto algo se desenrolar desta forma. Então, eu quero convidar a todos, né, a virem comigo participar desse desdobramento de eventos trágicos que ocorreram no Camboja, para que nós possamos tomar mais conhecimento e não deixar esse capítulo da história ficar no obscuro, no obscurantismo, e também, como é sempre válido, trazer uma reflexão para os dias atuais, né? Porque às vezes nós temos de colocar o passado muito no passado, lá atrás, como algo absolutamente desconexo da nossa pessoa, o que não é verdade. Pelo menos pelas análises iniciais que eu pude fazer dos episódios que ocorreram no Camboja, eu consigo perceber muitas correlações com as questões atuais, principalmente não só as consequências, que as consequências você pode até dizer que foram peculiares para aquela situação, mas o que retroalimentou aquelas circunstâncias para que se desaguasse e se desencadeassem nos eventos que foram e que eu observo atualmente que são muito comuns. A busca do poder, né, a manutenção das pessoas sob vigilância constante, o domínio das pessoas, uma certa paranoia também. Então, esses aspectos eu consigo enxergar ainda em outras situações atuais do qual estamos vivendo. Então, eu gostaria de dizer que alguma coisa mudou de lá para cá, mas infelizmente eu não consigo perceber dessa forma, né? Pode ter havido progresso, mas os desejos íntimos ainda se mostram muito presentes. Como eu comentei no começo do vídeo, esse é um tema que ele não é muito estudado no Brasil. A própria história do Sudoeste Asiático como um todo, às vezes se resume à questão da Guerra do Vietnã, né? E olha lá, e passamos assim muito desapercebido. Isso falando do próprio século XX, né? De uma questão atual mesmo. Se você for pensar o que eu conheço da história do Laos, o que eu conheço da história da Tailândia, o que eu conheço da própria história do Camboja, você vai ver que é muito pouco, né? Ou quase nulo. Tem pessoas que dizem, olha, eu não sei absolutamente nada. E eu confesso que eu sou uma dessas pessoas, né? Então você delega para os especialistas para que escrevam a respeito, pessoas que se dediquem a escrever de forma aprofundada sobre o tema. Não consegui achar, eu confesso, nenhum autor brasileiro que tenha se dedicado de uma forma intensa para o estudo dessa matéria. Encontrei, muito pelo contrário, encontrei autores estrangeiros, né? Alguns britânicos, outros dos estadunidenses, mas são pessoas que acabaram se dedicando muito ao estudo do tema. Alguns mais especificamente sobre esse período de 75 a 79 no Camboja, e outros como o David Chandler, que, né, falaram de forma mais aprofundada sobre aspectos históricos anteriores, né? Porque, obviamente, a história do Camboja não se limita a esses 3 anos, 8 meses e 20 dias. Ela é muito mais rica e muito mais complexa, né, do que somente esse período dominado pelo Khmer Rouge. Mas são poucas pessoas realmente que se interessam, se aprofundam por isso. Então, toda a bibliografia que eu consegui achar, ela se volta para uma língua inglesa e francesa. Eu também achei alguma coisa. Para quem tem curiosidade e quiser se aprofundar um pouco mais, eu tenho aqui alguns livros, mas eu ressalto que são livros que são em inglês, tá? E alguns deles eu tive que comprar, alguns não. Alguns eu digo porque eu fui pessoalmente para o Camboja, depois eu relato isso, e acabei comprando algumas coisas lá.
mas são livros que você encontra pela internet e pagando em dólar, né? Então, às vezes, se vocês tiverem muita curiosidade, podem tentar achar na internet em PDF, mas não sei se sou só eu, mas eu particularmente gosto do livro físico, eu gosto de ter o livro, né? Me frustra um pouquinho ter que ler na internet. Quando não tem solução, então tá bom, não tem solução, mas o melhor seria comprar o livro físico. O que eu vou mostrar para vocês foi o que me inspirou muito a escrever, né? Esse aqui do David Chandler, tá? Vozes do S21, traduzindo, né, em inglês, Voices from S21. Ele especificamente faz o recorte aqui do presídio, ele fala muito do presídio. Então, eu usei muito esse livro, me baseei bastante, claro, não somente ele, né? Mas foi assim, vamos dizer, a minha pedra angular para minha pesquisa. O Chandler tem uma linguagem extremamente acessível, bem tranquilo, ele é historiador, tem outros livros fantásticos dele sobre o Camboja que eu não tenho aqui, eu queria ter, queria muito encontrar com o David Chandler para pedir o autógrafo dele, que eu sou fãzaça dele, mas ele é um historiador e que se dedicou a falar sobre o assunto do Camboja. Então, se vocês quiserem começar de algum lugar, né, seja pela história do Camboja ou seja especificamente pelo presídio do S21, eu recomendo o David Chandler, tá? Historiador, faz pesquisa muito aprofundada, foi várias vezes para o Camboja, sabe do que tá falando, tá, pessoal? Pode confiar, ele é bom. Uma outra, né, que eu recomendo é a Elizabeth Becker. A Elizabeth Becker, ela é jornalista e ela estava lá na época que teve, né, todo essa dissolução, né, em 79 e 80, quando acabou, né, todo esse reinado aí, vamos dizer, do Khmer Rouge. A Elizabeth estava lá como jornalista, então ela traz o relato do ponto de vista jornalístico, meio que como foi o pós, né? O pós-fim do Khmer Rouge, quando eles saíram. Então, quando a guerra acabou, when the war was over. Esse aqui também vocês não acham em livrarias assim do Brasil. Vocês vão ter que pedir pela internet. Tanto do David Chandler quanto esses são livros que eu recomendo vocês procurarem pela internet. São os livros físicos que eu tenho aqui comigo. Tem muitos outros que, infelizmente, não estão à minha mão agora, estão em outra localidade, mas que narram, por exemplo, a biografia do Pol Pot, né, que é fundamental para vocês entenderem quem foi esse personagem, o central. Você vai dizer, quem foi a figura central de tudo isso aí? O Pol Pot, tá? Então, vocês vão encontrar livros sobre a biografia do Pol Pot, vocês vão encontrar livros especificamente do Ben Kirsten, do Ben Kirsten falando sobre os campos de trabalho forçado. Também ele se aprofunda bastante, também uma boa referência bibliográfica, né? E assim, é só procurar lá livros Pol Pot ou Khmer Rouge, né, no Google, que vocês vão encontrar alguma coisa. Inclusive biografias de pessoas que sobreviveram a esse episódio, que também vale a pena a leitura, tá? Então, só para matar aí um pouco a curiosidade de vocês, da onde que eu tiro as minhas informações, muita pesquisa na internet. Nossa, a Google foi meu melhor amigo, Google acadêmico. Muito obrigada, me ajudou bastante. Mas vamos começar então, pessoal, depois dessa breve apresentação e introdução, né? Eu quero começar relatando para vocês um pouquinho sobre a história do Vietnã. Mas peraí. Como assim, Sheila? Nós estamos falando do Camboja. Por que você fala do Vietnã? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, pessoal. Porque se nós formos traçar um histórico de como se instituiu o Khmer Rouge, que foi o principal protagonista por trás de todo esse massacre, né, nós vamos ter que automaticamente falar do Vietnã e da guerra do Vietnã. É claro que eu vou fazer isso de uma forma mais sucinta, não vou me aprofundar na guerra do Vietnã per si, mas para eu conseguir falar para vocês sobre os acontecimentos do presídio, para vocês terem uma noção do como isso surgiu, que é muito importante, né? E que estão, assim,
intimamente relacionados. Eu não tenho como falar do Camboja, desses acontecimentos em específico, sem falar dos acontecimentos que aconteceram no Vietnã, tá? Então, rapidamente, vocês, né, para vocês se situarem... Antes, desculpa, eu esqueci. Eu peço 2 licenças poéticas aqui, tá? Então, primeiro, para os meus colegas historiadores, eu quero alertar que eu vou fazer uma linguagem mais acessível. Então, se você é historiador, eu vou pedir licença, porque eu também tenho que considerar o meu público em geral. E eu tenho que considerar que há pessoas que nunca viram e não sabem nem do que se trata isso aqui. Então, eu vou falar de uma linguagem um pouco menos acadêmica e mais acessível, né? Afinal de contas, acredito que a função do diálogo seja para essa situação. Então, essa é a minha primeira licença poética. A minha segunda licença poética, eu já vou pedir assim para vocês uma baita de uma compreensão. Eu não sou alguém que saiba editar vídeos, pessoal. Eu peço 1000 desculpas, tá? Apesar de estar dando muita aula online ultimamente, eu não sei, eu aprendi isso na graduação e não foi. A coisa simplesmente não fluiu, tá? Então, se eu posso dizer que eu tenho uma questão que eu tenho que trabalhar são nas minhas edições de vídeo, tá? Então, vai ser meio roots aqui. Eu gostaria muito de passar para vocês uma coisa mais profissional e que tivesse um recorte, né? E que as imagens se inserissem à medida que eu ia narrando e tal, mas eu não sei fazer isso. Eu honestamente não sei fazer isso. Eu sei que para alguns pode ser simples, mas para mim se apresenta como um grande desafio, tá? Então, para não incomodar os meus amigos, né? Porque eu sei como advogado, às vezes como é chato assim ficar pedindo favor, né? É só uma consultinha e etc. E para não incomodar os meus amigos que realmente manjam da situação, eu vou pedir uma segunda licença poética para vocês já de antemão me perdoarem com a questão mais rústica da minha apresentação, porque eu vou virar a câmera uma hora aqui para vocês para mostrar as fotos que estão no meu iPad, tá? Eu não vou conseguir fazer aquela edição linda e maravilhosa de inserir a imagem, tá? Mas eu espero que sirva o propósito que é para mostrar para vocês, para ilustrar para vocês o que eu estou falando em palavras aqui. Então, de antemão, eu já peço 1000 desculpas, mas eu prometo compensar no conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pela história do Vietnã, ali, mais especificamente no período da guerra ali do Vietnã e um pouquinho antes, logo após a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, até a década de 50, é preciso que vocês saibam que ali toda aquela região do Sudoeste Asiático, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, eles integravam uma colônia que pertencia, né, à França, que aquele era território colonizado da França, que era denominado Indochina, tá, pessoal? Então, se vocês forem procurar nos livros, no Google, né, seja onde for, vocês vão ver que esse período, até a década de 54, essas regiões eram dominadas pela França, era a colônia francesa, tinha a ocupação francesa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, começaram a ter movimentos de independência, né? As pessoas a se mexer muito para que acabasse a Indochina, o reinado, o império da França sobre aquela região. Voltando mais especificamente pro Vietnã, tá? Houve um grande movimento, e aí alguns de vocês já devem ter ouvido falar que teve como um dos cabeças também o Ho Chi Minh, tá? O Ho Chi Minh foi um dos grandes articuladores ali para a independência do Vietnã da França. E isso começa a ser conquistado, começa a ser articulado logo após a Segunda Guerra Mundial e vai durar até meados da década de 50, ali por 54, quando eles finalmente daí conseguem a independência mediante o Tratado de Genebra, que é assinado para fazer um cessar-fogo com a França, porque a França não queria perder de jeito nenhum. Imagina, vou perder essa mamata, mas nem pensar. Então, para ter um cessar-fogo ali, pessoal, eles tiveram um acordo de Genebra, e nesse acordo é que ficou dividido o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. É dali que vem. Não, então tá, então vamos chegar no meio termo aqui, tá?
Aí fizeram uma linha ali, 17 noroeste, não me lembro aonde que dividiram, mas dividiram em dois. Para os vietnamitas que já vinham lutando para a independência do Vietnã, que era a Frente Nacional Libertadora, que eram os Viet Minhs, que eles chamavam, né? Então, os Viet Minhs lutando pela independência do Vietnã. Quando teve essa separação no Acordo de Genebra, muitos desses Viet Minhs migraram, foram para o norte, que era o domínio, né, onde Ho Chi Minh estava, era o domínio comunista do Vietnã. E no sul, né, onde era Saigon, né, não é mais Saigon hoje em dia, mas vamos usar ainda o nome da cidade da época. E no sul, na parte ali que onde estava Saigon, ficaram as tropas que já eram treinadas pela França, né, os próprios vietnamitas treinados pela França, e teve, então, uma questão de influência muito grande norte-americana. Veja, pessoal, por que eu tô falando dessa influência norte-americana? Nós estamos na década de 50, a Guerra Fria tá ali, já presente, e já fazendo, né, já tendo suas consequências. Em uma disputa bipolar entre a União Soviética e os Estados Unidos, quem ganhava mais território, né, era quem tinha mais influência. Então, nessas questões separatistas e de independências com o fim da Indochina, inseridos no contexto de Guerra Fria, era correr para ganhar influência. Então, ficou polarizada, ficou a região do Vietnã do Sul, que era mais influente, tinha maior influência dos Estados Unidos, e a região do Norte, que era uma influência mais comunista, né? E esse pessoal que migrou, que o acordo permitia essa transação, né? Que migrou lá para o Norte, que eram a maioria dos Viet Minhs, que acabaram se desaguando, se transformando nos Vietcongs. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum filme, né, que trata sobre a Guerra do Vietnã, os Vietcongs, tá? Então, os Vietcongs eram não em todos, mas uma grande maioria, os antigos Viet Minhs, que lutaram para a independência do Vietnã na França, e agora, migrando para o norte, passaram a lutar por uma questão de uma influência dos seus ideais comunistas durante todo o Vietnã, pela unificação do Vietnã. Tem mais detalhes intrínsecos aqui, pessoal. Era para ter havido uma eleição, era para ter, se unificado com o tempo, mas lembra, estamos diante de um contexto de Guerra Fria. Então, isso aí foi cortado e continuou a separação, né? Com os Estados Unidos influenciando fortemente a região do Vietnã do Sul. E o Vietnã do Norte, nós temos aqui uma influência comunista, né, a mando de Ho Chi Minh, ok? Ok, parênteses aqui, tá? Sabemos essa parte da história. Paralelamente, né, onde que tá o Camboja, tudo isso? Lembrando que geograficamente, Camboja e Vietnã fazem fronteira, tá, pessoal? Isso é bem, bem importante, né? Olhem lá no mapa, vocês vão ver que Vietnã e o Camboja são vizinhos, fazem fronteira um com o outro, tá? Paralelamente, nessa época, o Camboja também estava tendo seus conflitos internos, tá? Ele estava com guerra civil, também nessa questão de embate da influência norte-americana versus o governo que estava instituído ali. Até a década de 70, 1970 mesmo, o Camboja, ele era um país monárquico, é monárquico até hoje, e o príncipe Sihanouk que estava à frente, era o príncipe regente. E ele acabou sendo deposto por um presidente que era meio fantochezão ali, fazia, né, às vezes, para os Estados Unidos. Ele era muito favorável aos Estados Unidos. Foi realmente um golpe, tá? Houve um golpe no Camboja nessa época. Então, veja, nós temos aqui um presidente que foi colocado ali de uma maneira não muito que agradasse a população de uma forma geral, porque foi um golpe de Estado, tá? E era favorável aos princípios mais norte-americanos. E no outro lado nós temos o Vietnã já separado, já com a questão do conflito norte-sul borbulhando, e você tinha, então,
essa receita aí para começar a fervilhar e desaguar nos resultados de 75. O Khmer Rouge